meus amores, estamos estudando muito? Não, não acredito. Cadê o meu povo? Cadê os exercícios? Vamos embora, vamos fazer? Estou esperando a tua dúvida, não estou recebendo nenhuma, tá certo? A nossa aulinha de hoje é a continuação sobre regência. Então vamos só lembrar, o que é regência? Emprego correto de uma preposição, não esquece. Haverá então um termo regente que vai dizer ou não se vai apresentar o termo regido, uma preposição. O que acontece? Quando é que eu erro regência? Erro regência quando aplico uma preposição indevida ou quando eu não aplico uma preposição onde eu deveria utilizá-la. Não esquece, dois termos regentes, o nome e o verbo. O nome, quando pede um complemento, terá como construção, que é o termo regido, o complemento nominal. Então, o que é que você vai lembrar? Não existe complemento nominal sem preposição. Não esquece isso aí, tá bom? Material, vamos embora. 8. Cuidado com verbos que pedem dois complementos verbais. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar isso aqui. Dois complementos verbais. Vamos só relembrar o que vem a ser o complemento verbal, não é isso? O complemento verbal é aquele elemento que eu chamo de objeto, que será então direto ou indireto, tá bom? Então vamos lá. Cuidado com verbos que pedem dois complementos verbais. Por que isso? O uso do lhe deve ser analisado com cautela. Presta bem atenção. O verbo informar é meu termo regente. Ora, quem informa, informa algo a alguém. Ou quem informa, informa alguém de algo. O que é que acontece em nossa construção? O algo ou o alguém é o nosso complemento verbal chamado de objeto direto. Percebam que não há a presença da preposição. O a alguém ou o de algo é o nosso objeto indireto. Ora, o que é que isso quer dizer? Vem para mim um pouquinho. Se eu tenho um verbo que me pede dois complementos verbais, é porque esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Sendo transitivo direto e indireto, ele terá que apresentar um complemento sem preposição, que é o objeto direto, e um complemento com preposição, que é o objeto indireto. Por que você tem que dar muita atenção a estes verbos? Vamos ver o material? Olha só. Se eu sei que o lhe exerce a função de objeto indireto, se eu observo direitinho, o de, que aqui está também encabeçando um objeto indireto. Ora, errei regência porque o verbo, por ser transitivo direto e indireto, me trouxe dois complementos com preposição. Então, o que é que vai acontecer? Presta bem atenção. Se eu uso o de, eu não uso o lhe. Se eu uso o lhe, eu não uso o de. Isso quer dizer que se eu ponho o lhe e imediatamente uso o de, eu errei regência. Vamos transformar essa oração em uma construção correta. Então, deixa eu só trocar a cor do lápis. Vamos colocar aqui azul. Olha só. Informei o... Aí, agora sim. De que a aula seria hoje. Mas aí você diz, professora, eu não quero usar o, eu quero usar o lhe. Como fica? Aqui em cima. Olha, informei lhe, se eu uso lhe, não uso de. Se eu uso de, não uso lhe. Então, informei lhe, tira o de. Que a aula seria hoje. O que é que isso quer dizer também? Vamos marcar? Só trocando a cor. O é o meu, vou puxar para aqui, tá? É o meu objeto direto. E o de que a aula seria hoje é o meu objeto indireto. Aqui em cima, o lhe é meu objeto indireto e a partir do que constitui, então, o complemento chamado de objeto direto.
A mesma coisa acontece na segunda construção. Vamos ver. O porteiro avisou-lhe de que a reunião começaria naquele momento. Vamos repetir? Se eu uso de, não uso lhe. Se eu uso lhe, não uso o de. Vamos fazer o seguinte, vamos construir a oração de forma correta. Então, o porteiro avisou o, olha aí, tirei o lhe, agora sim, de que a reunião começaria naquele momento. Perfeito. Naquele momento. Mais uma vez, vamos marcar o o, vamos marcar o de, que, vamos marcar tudinho aí. Ora, o o é o meu objeto direto e o a partir do de que é o nosso objeto indireto, porque quem avisa, olha a regência, avisa algo a alguém ou avisa alguém de algo. Mais uma vez, se eu uso de, não uso lhe, tá certo? Outra construção poderia ser o porteiro avisou-lhe, se eu uso lhe, não uso de, que a reunião começaria, pontinho, pontinho, naquele momento. Mais uma vez, vamos marcar direitinho, lhe, e aí, ó, toda a construção. Vamos lá? Objeto indireto e toda a construçãozinha encabeçada pelo que é o nosso objeto direto. Sem esquecer que o verbo avisar também é transitivo direto e indireto. Vamos repetir comigo? Se eu uso de, não uso lhe. Se eu uso lhe, não uso de. Cuidado com isso aí, tá bom? Material, vamos embora. Muitos verbos possuem suas formas pronominais. O que é um verbo pronominal? Vamos lembrar. Muitos verbos trazem aquele si, não é? Aquele pronomezinho, o nos, o me, o te, ou seja, alguns verbos trazem consigo os seus pronomes. São chamados de verbos pronominais. O que vai acontecer, você não pode esquecer. Mediante um pronome, quando este pronome acompanha o verbo, quando este verbo é pronominal, este verbo passa, então, a ter uma outra classificação diante da sua regência. Então, alguns verbos que são transitivos diretos, quando pronominais, passam a ser transitivos indiretos. Valendo lembrar que este pronome que acompanha o verbo é uma parte integrante do verbo. O que isso quer dizer? Muitas vezes, por exemplo, o se aparece. Nós sabemos que esse se pode ser partícula passivadora, índice de indeterminação do sujeito, pronome reflexivo e até mesmo a parte integrante. O que você vai lembrar? Sendo parte integrante do verbo, esse se ou qualquer outro pronome que acompanha o verbo não possui valor sintático. Simplesmente é parte integrante do verbo, pertence ao verbo, nada mais, tá bom? O que vai acontecer é a mudança de regência. Na prática, como isso fica, vamos ver no material, simbora. Quando o verbo não é pronominal, então eu posso dizer alegrar, carregar, comunicar, defender, esquecer, lembrar e limitar. Quando o verbo não é pronominal, este verbo apresentará sua regência como verbo transitivo direto, podendo, então, ser também um verbo transitivo direto e indireto, tá certo? Mas em sua acepção normal, ele é um verbo transitivo direto acompanhado por um objeto direto. O que vai acontecer quando o meu verbo é pronominal? Presta bem atenção. Alegrar é transitivo direto, tá aqui. Alegrar é transitivo direto. Mas se eu disser alegrar-se, este verbo automaticamente passa a ser transitivo indireto, regido pela preposição com.
Então, alegrar-se com, carregar-se de, comunicar-se com, defender-se de ou contra, esquecer-se de, lembrar-se de, limitar-se a. Presta bem atenção. Quando o verbo é pronominal, este verbo vai exigir, então, a preposição. Por que isso? Porque automaticamente tal verbo passa a ser transitivo indireto. Continuando, vamos lá. Opa, passei demais. 10. Cuidado. Vamos marcar? Cuidado. À exceção de alguns verbos como obedecer e desobedecer, a voz passiva só existe com verbos transitivos diretos e verbos transitivos diretos e indiretos. O que isso quer dizer? Verbos que são transitivos indiretos não admitem voz passiva, salvo obedecer e desobedecer. Bora lá ver? A ordem do pai foi obedecida até pela mãe. A ordem do pai foi obedecida até pela mãe. Construção correta. Por quê? Quem obedece, obedece a. O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Perfeito. Vamos marcar aqui, ó. Vou deixar aqui. Né? É um verbo transitivo indireto. Perfeito. Agora, o que é que acontece? Como é uma exceção, o verbo obedecer ou o verbo desobedecer vão admitir a voz passiva. Porém, em construções como todas as tentações que o cargo propiciava foram resistidas por meu pai. Olha só, quem resiste, resiste a. Não é assim? Então, essa construção está errada, uma vez que o verbo resistir é um verbo transitivo indireto. O que é que acontece? Em minha construção, olha só. Meu pai resistiu a todas as tentações que o cargo propiciava. Agora sim, a construção está correta. Muita atenção, repetindo. Salvo os verbos obedecer e desobedecer, não constitui voz passiva o verbo classificado como transitivo indireto. Continuando, vamos lá. O jogo está sendo assistido por mais de 1 milhão de telespectadores. Presta bem atenção. Eu vou marcar aqui, ó, resistir e vou marcar aqui assistir. Em cima da minha regência, o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, é um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Sendo, então, transitivo indireto, não admite voz passiva. Construção correta, vamos ver? Mais de 1 milhão de telespectadores estão assistindo, olha aí, quem assiste a. Então, estão assistindo ao jogo. Tá aí, tá? Agora sim, a construção está correta. Preste atenção. Verbo transitivo indireto, salvo obedecer e desobedecer, não admite voz passiva, tá certo? Por que isso? Porque quando eu tenho uma voz passiva, a transposição da ativa para a passiva faz com que o meu objeto, que é o complemento verbal, seja então o meu sujeito. Se eu arrasto o objeto, que é o indireto, e faço dele o meu sujeito na voz passiva, eu tenho que trazer também a preposição. E nós sabemos que não existe sujeito preposicionado, tá bom? Se lembra disso. E bora, continuando. Opa, passei demais novamente. 11. Lembre-se de que o fato de um verbo, vamos marcar, lembre-se
de que o fato de um verbo ser transitivo direto não impede que os nomes cognatos exijam preposição. Portanto, fique atento e não confunda. Vem para mim um pouquinho. Lembra quando nós estudamos construção, ou formação de palavras? Lembram disso? Estrutura e formação de palavras. Tá. Então, o que é uma palavra cognata? Ou um verbo cognato? É aquela palavra que apresenta a mesma raiz, tá certo? A mesma base. Então, a palavra, o verbo, né, que traz a mesma raiz, a mesma base, é chamada de palavra cognata, tá certo? Vamos ver no material? Simbora, vamos lá. É preciso combater o corrupto no Brasil. Tá, combater aqui é o meu verbo. Pergunta, combater o quê? Quem combate, combate algo. Portanto, o verbo é transitivo direto. O que é que acontece? Quando eu transformo o verbo em um nome, não é? Nome cognato, presta atenção, a mesma base, não é? O meu nome, então, por conta da sua regência, apresentará a preposição. É preciso que se aumente o combate? Pergunta, combate a quê? Olha aí, a corrupção no Brasil. Aqui eu tenho, então, o nome, que é meu termo regente, e aqui eu tenho o complemento nominal regido obrigatoriamente pela preposição. A mesma coisa acontece aqui abaixo, sendo que eu não pintei o verbo. Vamos pintar? Aqui. Todos devem amar a pátria. Não esquece, conversa com o teu verbo, né? Todos devem amar o quê? Quem ama, ama algo, ama alguém. O verbo é transitivo direto, então a pátria aqui é o nosso objeto direto. Deixa eu marcar aqui também, ó, objeto direto. Tá certo? Quando eu transformo o verbo em um nome cognato, olha, o amor, aí vem a perguntinha. Amor a quê? Ou a quem? Não é isso? E a resposta aqui, a pátria. Mais uma vez, o termo regente é um nome, portanto, a partir da preposição, eu tenho o complemento nominal. Continuando, vamos lá. Em outras situações, é comum o nome cognato, aquele que apresenta a mesma base, apresentar a regência idêntica à do verbo. Então, na prática, como isso fica? Olha só. Ir a, ida a. Chegar a, chegada a. Crer em. Crente em, crença em. Quem depende, depende de. A dependência também é de. Intervir em, intervenção em. Cooperar com, cooperação com. Inserir em, inserido ou inserção em, tá certo? Então, muitas vezes o nome cognato apresentará o mesmo tipo de regência. Não esquece, quando eu digo o mesmo tipo de regência, é porque apresentarão a preposição, tá bom? Vamos embora. Preposição relacional e preposição nocional. Vem para mim um pouquinho. Olha só, quando nós estamos trabalhando algumas classes gramaticais, por exemplo, conjunção, né? A própria preposição, mas vamos esquecer um pouquinho só a preposição. Quando nós trabalhamos conjunção ou quando nós trabalhamos advérbio, por exemplo, que são classes gramaticais aí, no caso a conjunção, a preposição e o advérbio são classes gramaticais invariáveis. Quando nós trabalhamos o advérbio, nós temos a relação entre advérbio e circunstância, não é assim? Então, quando você diz o que é um advérbio, na hora você diz, é a palavra, responde, é a palavra que dá ideia de circunstância. Perfeito. Mas você sabia que a preposição também dá ideia de circunstância? Pois é. É por esse motivo que você tem que conhecer quais são as classes gramaticais e tem que saber qual é a função de cada classe. Obviamente que se você estuda, por exemplo, conjunção, você vai querer saber quais são as conjunções. E, nem, mas também, portanto, logo, nem, ora, quer, você vai querer conhecer. Tudo bem, concordo. Mas você decorar isso aí é meio complicado. Então, é interessante que você saiba que existe a preposição. E a preposição também te dará uma ideia de circunstância. Também.
Olha só, quando acontece essa situação, é exatamente quando se trabalha a preposição nocional e a preposição relacional. Melhor dizendo, a regência nocional e a regência relacional, tá certo? Na prática, como isso fica? Vamos ver no material? Simbora. Quando eu tenho a preposição relacional, esta preposição é uma preposição obrigatória, ou seja, é uma preposição exigida por um nome ou por um verbo. Quando eu tenho a preposição nocional, esta preposição não é obrigatória. Olha só, não é obrigatória. E dará apenas a ideia da circunstância. Tá certo? Na prática, como isso fica? Presta atenção. Eu sonhei, olha, com você. Esta preposição é uma preposição relacional, porque é exigida pelo verbo, ou seja, me dá a ideia da regência. Se é exigida pelo verbo, me dá a ideia da regência. Não é assim? Eu sonhei, a pergunta, com quem? E vem a resposta, com você. Tá aqui. Preposição na pergunta, preposição na resposta. O verbo, então, é transitivo indireto, regido pela preposição com. Agora, perceba a diferença quando eu digo, eu almoço com você. Perceberam? Que a expressão com você, precisamente a preposição com, me dá uma ideia de companhia. Não é isso? Agora vejam, se é companhia, é circunstância. Se é circunstância, é uma preposição nocional. Não é exigida pelo verbo. É isso a diferença. Quando a preposição é exigida pelo verbo ou pelo nome, a nossa relação é de regência. Quando a preposição é e me dá uma ideia de circunstância, esta preposição não é obrigatória. Tanto é que eu posso dizer, presta bem atenção, eu almoço sem você. Ideia de falta, circunstância de falta. Mas eu não posso dizer, eu sonhei sem você. Posso? Não posso. Se eu não posso, é porque esta preposição é obrigatória. Portanto, é relacional. Tá certo? Continuando, vamos lá. Opa! Regência de alguns verbos. Vamos começar o bom? Olha só. Alguns verbos, vem para mim um pouquinho. Alguns verbos apresentarão a sua regência de acordo com seu significado. É exatamente aí que a gente precisa dar um pouquinho de atenção, tá certo? Por que isso? O verbo assistir, por exemplo, é clássico. Então, o verbo assistir no sentido de morar, no sentido de pertencer, no sentido de ver, não é assim? Então, de acordo com o seu sentido, com o seu significado, haverá a regência do verbo, tá bom? Vamos na prática ver como é? Simbora, material. Verbo agradar. Vamos ver. No sentido de acariciar, é um verbo transitivo direto. No sentido de satisfazer, é um verbo transitivo indireto. Ainda tem o segundo, né? Fazer carinho ou fazer agrado, tá bom? Então, vamos repetir. No sentido de acariciar, fazer carinho, transitivo direto. No sentido de satisfazer, fazer agrado, transitivo indireto. Na prática, como fica? Vamos lá. Com as mãos calosas, a mãe agradava o filho, ou seja, a mãe acariciava. No sentido de acariciar, o verbo é transitivo direto, exigindo como complemento o objeto direto. Na sequência, eu tenho, parece que os bares da cidade não agradaram ao turista, ou seja, não fizeram agrado, não satisfizeram, não é assim? Então, o verbo agora é transitivo indireto, regido pela preposição a, que aparece aqui, ó. Ao turista é o nosso objeto indireto. Continuando, vamos lá. Verbo agradecer.
Vamos ver como ele fica. No sentido, em relação, aqui não é nem sentido, perdão. Em relação a complemento coisa, ele será um verbo transitivo direto. Quando o complemento for pessoa, ele será um transitivo indireto. Quando o complemento for coisa e pessoa, ele será transitivo direto e indireto. Na prática, como isso fica? Olha só. Agradeci imensamente aos amigos. Percebam, o meu complemento aqui é pessoa. Sendo pessoa, o verbo é transitivo indireto, regido pela preposição a, que aparece aqui. Nada de dizer agradeci os amigos, tá certo, gente? Complemento, pessoa, o verbo é transitivo indireto e pede a preposição a. Nós agradecemos, olha a resposta, os presentes. Vejam aí, nós agradecemos os presentes, continuando, aos presentes, não é? Eu tenho o primeiro presente como coisa e o segundo como pessoa. Então, o que é que vai acontecer? A pergunta, eu nem coloquei aqui, não foi? Vamos pôr, a quem? Não é assim? Então, nós agradecemos, olha, o que? Os presentes. A quem? Aos presentes. Portanto, o nosso verbo é transitivo direto e indireto, regido pela preposição a, apresentando coisa, objeto direto e pessoa, objeto indireto. Na sequência, eu digo, o diretor agradeceu o auxílio. Vamos fazer a perguntinha clássica. O diretor agradeceu o quê? Então, vem a resposta aqui, ó. O auxílio, objeto direto. Vamos só puxar uma setinha aqui. Seguindo esta mesma regência, eu terei os verbos perdoar e pagar. Tá certo? Seguindo a mesma regência, ou seja, perdoar e pagar, quando o complemento for coisa, transitivo direto. Quando o complemento for pessoa, transitivo indireto. Deixa eu só organizar aqui para não ficar tronchinho. Quando o complemento for coisa e pessoa, então, transitivo direto e indireto. Tá bom? Seguem a mesma regência. Vamos embora. 3. Verbo ajudar. Então, o verbo ajudar, no sentido de auxiliar, pode ser transitivo direto, pode ser transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. E no sentido de facilitar, ele será verbo intransitivo. Na prática, como fica? Vamos embora. Joana sempre procurou. Eu vou marcar as duas construções porque nós temos uma locução verbal, tá certo? Então, em uma locução verbal, sempre o verbo principal será aquele verbo que ditará a regência. Então, vamos embora. Quando eu digo que Joana sempre procurou ajudar os mais próximos, vejam que o verbo ajudar me dá o sentido de auxiliar, não é isso? Então, eu posso dizer que Joana sempre procurou ajudar. Olha a pergunta, quem? A resposta, os mais próximos. Aqui é o meu objeto direto, o verbo ajudar no sentido de auxiliar, então, verbo transitivo direto. Segundo, ele diz assim, eles sempre ajudam em tudo. Olha agora, a pergunta será ajudam em quê? Não é? Então, eu terei um verbo transitivo indireto, regido pela preposição em. Não esquece, preposição na pergunta, preposição na resposta. Então, aqui eu terei o objeto indireto. Então, o que foi que aconteceu? O mesmo verbo com o mesmo sentido, apresentando regências diferentes. Vamos lá? Vamos continuar? Os vizinhos não se ajudam em nada.
Olha só, agora eu tenho o mesmo verbo com o mesmo sentido, exigindo então a presença tanto da preposição em como objeto indireto e como a construção se trazendo a sua construção objeto direto. Então, quem ajuda, como aqui vai ser a união, como esse ajudar, o transitivo direto e indireto será a união, não é? Do verbo ajudar como transitivo direto e o verbo ajudar como transitivo indireto, então nós teremos um verbo transitivo direto e indireto regido pela preposição em. O se será o meu objeto direto e o em nada, o objeto indireto, tá? Por último, eu digo que dinheiro não traz felicidade, mas ajuda, não é? Olha só, se eu não quisesse ter utilizado este muito para intensificar, quando eu parasse aqui, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda, eu iria perceber que o meu verbo não pede mais nenhum complemento, não é? E outra coisa, dinheiro não traz felicidade, mas facilita muito, não é? Então, facilitar, mais facilita. Então, no sentido de facilitar, o verbo é um verbo intransitivo, sem esquecer que este muito é um adjunto adverbial de intensidade. Vamos marcar para ficar bem claro, tá certo? Perceberam? E aí? Os verbos, então, passarão a ter suas regências de acordo com os seus significados. Professora, eu vou ter que decorar isso tudinho? Não. De acordo com a construção, com o período, você vai entender melhor. Agora, não esquece, bastante exercício. Vão praticar, afiar o machado, não é isso? Só assim, quando eu pegar uma prova que me trouxer uma questão de regência, ó, olhinho fechado. Eu vou saber a resposta de imediato. Sem esquecer também o quê? Regência é preposição. Se eu erro preposição, errei regência, tá bom? Beijinho no coração, até a próxima aula.